Você já se perguntou como seria ter uma mentalidade vencedora em todos os aspectos da sua vida, mas sem deixar de lado o seu lado cristão? Afinal, muitas vezes a gente passa por muitos desafios e é onde nós somos colocados à prova. E eu tenho certeza que esse tema vai falar com você. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como você pode desenvolver essa mentalidade vencedora. Com bom e com suave, viver em comunhão com meus irmãos. A casa cheia. Esqueci o resto. O meu nome é Kennedy Alegre e o meu foco aqui é fazer com que você se aproxime ainda mais do Senhor e que também possa viver uma vida de qualidade. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como desenvolver uma mentalidade cristã vencedora. Muitas vezes a gente pensa que vencer é só sobre resultados ou status, mas vai muito além do que isso. Mas como cristãos nós sabemos que a verdadeira vitória é viver de acordo com os princípios de Deus, mas não é por isso que é tudo tão fácil assim. Não é porque você acredita em Deus, porque você é cristão, que a sua vida vai ser fácil. É muito pelo contrário, né? A gente também tem aí um longo caminho pela frente. E eu tenho certeza que se você parou aqui nesse vídeo é porque você tem propósitos e tá correndo atrás dos seus sonhos. Então, sem mais delongas, vamos logo falar como criar uma mente cristã vencedora. Mas espera só um pouquinho. Você já é inscrito no canal? Não acredito que você ainda não é inscrito no canal. É só você clicar no botãozinho aqui embaixo para se inscrever e também já curte esse vídeo porque isso ajuda muito a engajar a comunidade do canal. E pode ter certeza que aqui você vai ter muitos conteúdos bons e produtivos para te ajudar na sua vida pessoal e também na sua vida com Deus. Então, né, eu acho que você não vai querer ficar por fora de nada que sair aqui. E eu conto com a sua inscrição, hein? E aí, já se inscreveu? Tô esperando. Então bora pro vídeo. E aí você talvez possa estar se perguntando, tá, mas o que é ter uma mentalidade de cristão e muito mais, né, o que é ter uma mentalidade de um cristão vencedor? E se você achou que eu ia falar pra você que ter uma mentalidade de vencedor é tudo sobre você ter um capital muito grande, ou você ter os melhores bens, ou você ter uma vida financeiramente boa, não, é muito pelo contrário. Afinal, a gente tá falando aqui de um contexto cristão em tudo aquilo que a gente acredita. Uma mentalidade de vencedor no contexto cristão não é sobre sermos perfeitos ou termos sucesso visível aos olhos do mundo. É sobre ser fiel a Deus, agir com fé e persistir em suas próprias convicções, sabendo que tem um caminho só e que esse caminho é o que nos leva até o Senhor, e que independente de qualquer coisa, ainda assim vamos passar por dificuldades. Afinal, não é o dinheiro que resolve tudo nessa vida, e você sabe muito bem disso, porque independente de qualquer coisa, se formos cristãos ou não, passaremos ainda assim por dificuldades, mas o que difere isso é que o Senhor também passará essas dificuldades junto com a gente. E pode ter certeza que quando nós passamos pelo vale, quando nós passamos pelo deserto, o Senhor está nos moldando, está trabalhando entre nós para que possamos aprender alguma lição. Então, tudo nessa vida faz com que possamos amadurecer e isso nos faz estar preparados para a próxima etapa, para que possamos dar um passo adiante na nossa vida. Afinal, se o Senhor é por nós, quem será contra nós, né? E em Filipenses 4,13, o apóstolo Paulo vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Então isso é ter uma mentalidade cristã, é saber que o Senhor, ele é o centro das nossas vidas e que sempre estaremos olhando para ele, que ele é o alvo aonde nós queremos chegar. Ter uma mentalidade de um cristão vencedor significa que devemos entender que a nossa verdadeira vitória não é ter coisas materiais, vai muito além do que isso, mas é viver uma vida de acordo com a vontade do Senhor. Afinal, ele é o nosso guia, é a nossa vitória garantida, independente da área das nossas vidas. E ele também é o nosso amigo, o nosso conselheiro fiel, e podemos contar todos os nossos segredos para ele. Afinal, isso é bom demais, quando você tira um tempinho ali para orar e falar com o Senhor, até mesmo coisas que você muitas vezes não quer falar para as outras pessoas, você tem a intimidade de contar para Deus, e ele sabe de tudo porque ele está conosco em todos os momentos do nosso dia. Bom, e agora que você já entendeu um pouquinho sobre como é ter uma mentalidade cristã, nós vamos falar como você pode de fato aplicar isso no seu dia a dia. E a primeira dica é: tenha uma visão clara dos seus objetivos. Afinal, a Bíblia nos ensina que se nós não tivermos uma visão, é aonde nós podemos perecer. E lá em Provérbios 29:18 está escrito: onde não há visão, o povo perece. Então, se você tem um plano de vencer em qualquer área que for da sua vida, você tem que saber para onde você está caminhando. Afinal, se você não souber qual é a sua direção, como é que você vai chegar lá? E imagina se o povo que saiu do Egito e caminhou por 400 anos até chegar na Terra Prometida tivesse perdido o foco do seu caminho e tivesse esquecido para onde eles estavam caminhando.
muitas coisas poderiam ter acontecido, mas a gente sabe que no final das contas não foram todos os que chegaram, mas que a promessa foi cumprida e que sim, algumas pessoas conseguiram chegar no seu destino. E a segunda dica é: seja persistente nos momentos difíceis. Afinal, nós devemos lembrar que estamos vivendo em um mundo que as coisas não são conquistadas sem lutas. E eu tenho certeza que alguma vez na sua vida você já ouviu que tudo aquilo que vem fácil vai fácil. Então, se você luta e batalha para poder conquistar o seu sonho, pode ter certeza que quando você chegar lá, a vitória será ainda maior. E lá em Romanos 5, versículo 3 e 4, o Paulo diz: sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança é o caráter aprovado, e o caráter aprovado é a esperança. Bom, então você não deve desistir apenas porque as coisas estão difíceis. Afinal, o verdadeiro vencedor é aquele que cai, se machuca, mas se levanta e é curado. Então pode ter certeza que se as coisas estão difíceis na sua vida, isso você tomará como lição. E se você parar para analisar até mesmo a vida dos discípulos de Jesus, aqueles que andaram com o Senhor, eles não tiveram a vida fácil, mas mesmo assim eles nunca desistiram. Então tá na hora de você não desistir. Tome eles como exemplo e siga em frente. E é aquela velha história, né? Se Sadraque, Mesaque e Abednego tivessem se curvado ao rei Nabucodonosor, a Babilônia não teria sido transformada. A terceira dica, e talvez a dica mais importante que eu posso te dar aqui, é: ore e confie em Deus. Muitas vezes em nossa oração nós sabemos pedir apenas pelas coisas que nós queremos, mas orar para Deus é muito mais do que isso. É um momento onde a gente pode criar intimidade e criar uma conexão com Deus. Então não simplesmente trate a sua oração como um momento de pedir, mas também converse com Deus, conte para ele como foi o seu dia e crie uma intimidade com o Pai, e isso fará toda a diferença na sua caminhada. Bom, e como nós vivemos em uma sociedade totalmente imediatista, muitas vezes nós oramos e queremos que as coisas aconteçam da noite pro dia. E sim, algumas coisas podem acontecer, Deus pode te revelar e isso pode acontecer amanhã, mas muitas coisas também podem levar um tempo e temos que ter paciência para acreditar e confiar no Senhor. Temos que ter sabedoria para saber que é o Senhor quem vai providenciar todas as coisas e é o Senhor quem vai prover cada detalhe. Então temos que estar preparados para receber a bênção. Mas não se esqueça que a oração não é simplesmente você orar, muito pelo contrário, você tem que orar e agir. Então coloque aquilo que você deseja aos pés do Senhor, mas se levante também toda manhã e corra atrás. E você também pode criar o hábito de falar com Deus todos os dias, fazendo o seu devocional diário. Aqui no canal eu já fiz um vídeo falando sobre devocional, eu vou deixar fixado aqui no card. E caso você tenha alguma dúvida de como você pode fazer o seu devocional, é só você ir lá, dar uma olhadinha que o conteúdo tá muito bacana. Mas nem sempre é fácil ter os nossos propósitos alinhados com os propósitos de Deus. Muitas vezes nós pecamos em achar que estamos indo para o caminho certo sem consultar a Deus e muitas vezes quebramos a cara, e isso já aconteceu comigo. Então por isso que é sempre importante nós orarmos e buscarmos ao Senhor antes de tomar alguma decisão na nossa vida. E nós como os cristãos deveríamos ter isso quase como uma lei. Antes de sair de casa deveríamos orar e consultar a Deus se realmente deveríamos sair naquele dia. Mas eu sei que muitas vezes a gente não faz isso, mas nós podemos melhorar, né? E devemos entender que também temos um chamado na nossa vida. E muitas vezes a gente pode falar assim: nossa, eu não sei qual é o meu chamado, eu já orei, Deus nunca me respondeu sobre qual é o meu chamado, qual é o meu propósito. E eu acho que o maior chamado e propósito que o Senhor deixou para nós é pregarmos sobre a palavra de Deus e falarmos um pouquinho do seu amor para todas as pessoas que nós encontrarmos. Bom, e se você não tem feito isso, eu acho que é o momento certo de você começar. Comece a desenvolver aí esse lado evangelista e pode ter certeza que o Senhor estará contigo. E devemos nos lembrar que ter uma mentalidade de cristão não é apenas pensarmos em nós mesmos, não devemos alimentar o nosso próprio ego e muito menos o nosso próprio orgulho. Afinal, Jesus veio à terra, deixou de lado tudo que ele tinha para poder morrer por mim e por você na cruz. Então eu acho que ato maior de amor não existe e que nós também temos que aprender com isso. E lá em Colossenses 3:23 está escrito: tudo o que fizeres, façam de todo o seu coração, como para o Senhor e não para os homens. Ter uma mentalidade vencedora é entender que uma ação sua, por menor que ela seja, ela vai ter um propósito eterno. Afinal, as sementes que você planta hoje só serão colhidas daqui a um tempo. Então, tá na hora de você plantar e começar a regar essas sementes, para que você possa lá na frente ter a melhor colheita da sua vida. Bom, e a quinta e última dica que eu vou dar para você é sobre como você deve manter o foco nos seus propósitos. E uma mentalidade cristã vencedora também está ligada a manter o foco e a motivação. Afinal, como é que você vai fazer isso, né? Primeiro, lembre-se das promessas que o Senhor já fez na sua vida e as promessas que estão escritas lá na Bíblia. E quando você estiver sem forças e se sentindo fraco, lembre-se de Isaías. E lá em Isaías 41:10 diz: não tema, pois eu estou com
você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortaleço e eu o ajudo. E eu sei que em um momento vai bater o desânimo, vai bater o cansaço, vai dar vontade de desistir. Afinal, tem dias que não queremos nem sair da nossa cama, mas peça forças ao Senhor, peça sabedoria ao Senhor, para que Ele te ajude nos seus estudos, para que Ele te ajude no seu trabalho, na sua faculdade, e pode ter certeza que Ele te ajudará, que Ele te dará as melhores maneiras e as melhores estratégias para que você possa conseguir solucionar os maiores problemas da sua vida. E o engraçado é que muitas vezes nós pedimos conselhos para pessoas que nem conhecemos ou talvez para um amigo próximo, mas esquecemos que podemos pedir ajuda para o Senhor. Então se lembre disso todos os dias da sua vida. Quando você tiver com a dificuldade, você deve pedir ajuda para o Senhor. Claro que as pessoas também podem te ajudar, né? Afinal, existem quantas pessoas que têm uma experiência muito maior do que a nossa. Então esteja também disposto, né? Esteja com a guarda baixa para que quando uma pessoa te dizer algo, você possa absorver aquilo e falar, cara, eu acho que isso faz sentido pra mim e é dessa forma que eu vou me portar agora. Bom, e agora eu quero saber de você, como você tem trabalhado a sua mentalidade de vencedor e quais são os princípios cristãos que você tem aplicado na sua vida e que te levam a alcançar os seus objetivos. Então escreva uma história detalhada aqui nos comentários sobre o que você tem vivido com o Senhor, e isso pode ter certeza que será uma forma de você propagar o evangelho e falar ainda mais do amor do Senhor. Então eu acho que é algo bem válido, eu vou gostar bastante de ler e pode ter certeza que eu vou te responder também, porque afinal, quando nós vivemos uma vida com o Senhor, estamos aqui para viver em comunhão. E eu tenho certeza que se você começar a adotar agora essa mentalidade de vencedor na sua vida, nesses pequenos passos que eu te disse aqui nesse vídeo, a sua vida será transformada completamente e você viverá o melhor do Senhor. E pode ter certeza que você não estará sozinho, afinal tem muitas pessoas que podem nos ajudar na nossa caminhada cristã. Bom, e se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu peço que você deixe o seu like aqui nesse vídeo e que também possa compartilhar com aquele seu amigo que você acha que precisa ouvir essa mensagem. Eu agradeço de montão e eu conto com você nesse vídeo e nos próximos. Então valeu e falou!